Você já se sentiu cansada de fazer o certo quando ninguém parece notar? Já pensou se vale a pena continuar quando os resultados não aparecem? Hoje a gente vai falar sobre a fidelidade de Jesus, uma característica que sustenta, firma e aprofunda uma jornada com Deus. Esse episódio é para você que deseja ser constante, permanecer firme, mesmo quando tudo em volta grita para desistir. Porque a verdade é que a fidelidade é uma semente escondida que floresce no tempo certo. E esse é um segredo poderoso da vida de Jesus. Aqui no Cuidado do Alto, a gente não fala de perfeição, mas de transformação. Esse é o seu espaço seguro para crescer, se desenvolver e se tornar mais parecida com Jesus. Uma mulher fiel ao chamado, mesmo nos bastidores de uma vida real. Vamos começar entendendo o conceito de fidelidade. O que é ser fiel? Fidelidade é a capacidade de permanecer firme, mesmo sem aplausos. É manter o sim depois que a empolgação já passou. Jesus foi fiel até o fim, mesmo diante da traição, da cruz, da dor e do abandono. Ele não desistiu, porque era fiel ao Pai, não às circunstâncias. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17,4. E como que Jesus viveu essa fidelidade? Na sua rotina simples, ele orava, se retirava para estar com o Pai, obedecia em silêncio. Nos relacionamentos difíceis, Jesus não se afastava por mágoas. Ele sabia a quem estava servindo. Na missão, mesmo quando ninguém entendia, nem os discípulos, ele seguiu fiel. Como que podemos aplicar isso para a nossa rotina? Tendo uma fidelidade na rotina invisível. Ou seja, continuar orando mesmo sem sentir. Você não está com aquela sensação, não está sentindo arrepios ou vontade ou desejo, ou aquela conexão, mas continue orando mesmo assim. Às vezes a gente precisa continuar cuidando da casa ou dos filhos com a mesma excelência, mesmo que pareça pequeno, mesmo que não estejamos vendo nenhuma recompensa ou nenhum resultado de imediato, ainda que ninguém nos reconheça ou agradeça. Precisamos permanecer fazendo como para o Senhor. Ser constante em hábitos saudáveis e espirituais. Precisamos estar comprometidas com a vida que Deus nos deu. E sim, precisamos ser constantes em hábitos que colaboram para que sejamos mais parecidas com Cristo. Precisamos parar de separar o real, o cotidiano, do espiritual. Precisamos entender que toda a nossa vida e todas as áreas da nossa vida precisa glorificar a Deus. Então precisamos estar atentas. Sim, Deus se importa muito com o nosso coração. A gente precisa estar vigiando os nossos pensamentos, estar checando o nosso humor, como estamos agindo diante de X ou Y situação. Mas também precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos estar em oração com Deus, mas também precisamos fazer uma caminhada, precisamos fazer um check-up, precisamos olhar como que estão os nossos hormônios, precisamos entender as flutuações de acordo com o período de nós mulheres que estamos vivendo e as mudanças que tem no nosso corpo, na nossa mente, nos nossos hormônios, em cada período. Precisamos tomar cuidado e cuidar da nossa rotina. Nessa parte que ninguém está vendo, esses cuidados que exigem, que nem sempre são visíveis. Especialmente cuidado com a mente, que vocês sabem que eu falo muito por aqui.
É muito importante a gente olhar essa parte que ninguém tá vendo. É fácil ser cuidadosa com uma perna que tá machucada, toda engessada. Mas e quando a alma tá ferida? Será que a gente tá tendo o mesmo cuidado, a mesma atenção? É importante olhar. Fidelidade aos compromissos espirituais. Estudar a palavra, mesmo que ninguém veja, mesmo que não seja aquele tempo perfeito, em silêncio, aquele estudo aprofundado. Mas fazer diariamente, olhar para a palavra, ler a palavra, junto com as crianças, enquanto as crianças estão brincando. E servir com integridade, mesmo nos bastidores, naquilo que Deus tem te mandado servir, naquilo que é mais difícil para você. Você sabe que o Senhor tem pedido de você, que parece algo simples, mas que você sabe que para o seu coração, para a sua mente, é bem desafiador esse tipo de serviço. Então, ali nos bastidores, onde não tem ninguém vendo, decida servir com integridade. Fidelidade nos relacionamentos. Precisamos manter o respeito e a paciência, mesmo em tempos difíceis. E especialmente o amor. Precisamos amar, mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, mesmo que esteja se sentindo pressionada, com muitas atarefada, com muitos afazeres. Permanecer e manter o respeito, a paciência e o amor. Ser leal nas palavras, mesmo quando a outra pessoa não está presente. O que estamos falando das pessoas nos nossos relacionamentos, na ausência delas? Fidelidade ao propósito. Não desistir quando os resultados forem lentos. Lembrar que você foi chamada para glorificar a Deus e não para agradar as pessoas. Precisamos ser fiéis ao propósito, daquilo que Deus confiou na nossa mão. Por mais que a gente olhe, a gente pensa, poxa, não está tendo o resultado que eu imaginava que ia ter, ou que eu acreditava que o Senhor me daria. A gente precisa perseverar e permanecer fiel, ainda que não estejamos vendo os resultados. Porque a fé não é pelo que a gente vê, é pelo que a gente crê. E a gente precisa ser fiel. E se for para que Ele volte e ainda assim a gente não veja os resultados que a gente imaginava, idealizava, que Ele nos pegue sendo fiéis. Que Ele nos diga, serva boa e fiel. Você permaneceu acreditando, crendo, perseverando, ainda que não via resultado. Ainda que os resultados fossem devagar, não desista. Seja fiel ao propósito. Nossa vida é para glorificar a Deus e não para agradar todas as pessoas. É muito mais pesado, difícil e até cruel com a gente mesmo quando nos colocamos nesse lugar de precisar e de ser obrigada a agradar todas as pessoas. Porque o tempo todo as pessoas vão esperar, vão ter alguma expectativa a respeito de nós. E precisamos, durante a nossa vida, entender as nossas prioridades, entender aquilo que é essencial para aquele momento. E, eventualmente, a gente vai precisar dizer não. Talvez isso não agrade todas as pessoas. Mas é importante entender o que Deus está pedindo para que você diga não. Talvez não seja o momento para a sua vida agora. E que talvez, por dizer não, vai desagradar alguém, vai deixar de agradar algumas pessoas. E precisamos estar muito mais comprometidos com o propósito do Senhor, pelo qual Ele nos chamou, porque a nossa vida é para glorificar Ele. Não é para simplesmente receber aplausos aqui e fazer com que todo mundo goste da gente, ou que sejamos aprovadas por todos. Ser fiel é continuar plantando, mesmo sem ver a colheita. E Jesus é o nosso modelo.
Ele foi fiel até a cruz e é fiel até hoje. E Ele nos convida a ser fiel também, não por obrigação, mas por amor, porque há uma recompensa na fidelidade que o mundo não pode oferecer. A paz de andar alinhada com Deus, de estar no centro da vontade dEle. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se esse episódio tocou você, compartilha com alguma amiga que está precisando de força para continuar. Talvez ela esteja quase desistindo. E essa palavra pode ser o que a mantém de pé hoje. E lembra, aqui no Cuidado do Alto, a gente cresce junto, com leveza e fé. Um grande abraço.